Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio INBEC, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, host desse programa, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é até polêmico às vezes, porque ele pode ser um grande catalisador do teu negócio e às vezes ele pode gerar um alto custo e te levar a um determinado fracasso, dependendo do projeto que tu vai fazer. Nós vamos falar sobre tráfego pago como uma ferramenta para o teu negócio, tanto no digital como no mundo real. E para bater esse papo com a gente, nós temos a presença de Júnior Oliveira e Lucas Fares, ambos aqui representando a V4 Company Fortaleza. Lucas e Júnior, sejam muito bem-vindos, meus amigos. Prazer, Pedro. Prazer, Pedro. É um prazer imenso estar aqui, principalmente falando sobre esse tema, abordar um tema que muitas vezes, como você trouxe, pode ser polêmica, mas é algo que a gente vai desmitificar, vamos dizer isso aqui hoje. Boa. Tráfego, cara, é basicamente uma relação de amor e ódio, né, no mercado. Então tem gente que é apaixonada pelo tráfego, que eu não consigo viver sem tráfego, que é o meu único canal de vendas em alguns casos, ou que ele representa 90% do canal de venda do cara. E em outras pessoas detestam porque teve péssimas experiências, torrou dinheiro, ou a primeira experiência foi muito ruim e ela quer passar longe, né? E hoje eu queria que a gente trabalhasse aqui os mitos e as verdades sobre o tráfego pago. Quanto que de fato isso pode ser um aliado e quanto que de fato isso pode gerar prejuízos para o nosso negócio. Vocês já enfrentaram esse tipo de situação aí no dia a dia? Bastante. O Lucas sabe que muitas vezes vem alguns clientes pra gente justamente com essa dor de que eu já fiz não dá certo. Só que muitas vezes ou ele fez por vontade própria ou contratou alguém que achava que tinha ali a expertise, realmente tinha noção do que estava fazendo. Então hoje em dia, querendo ou não, a barreira ela é um pouco pequena para você dizer que é um gestor de tráfego. Então as pessoas vão aprender com o dinheiro do outro. Isso é bem complicado. Eu queria pedir, Lucas, até eu gosto muito de ser um pouco didático quando é uma temática mais técnica, como hoje, de o que é o tráfego pago, né? Para quem está nos acompanhando, às vezes tem uma perspectiva e na realidade é outra coisa. Eu digo muito para todo cliente que vai entrar na V4, né, eu fico responsável pela aquisição de clientes, que o tráfego nada mais é que tu está comprando uma loja no corredor do shopping. Então, tu está posicionando tua loja num local e vai ter fluxo passante ali, constante. Então, o tráfego, não é muitas vezes, né, o tráfego só é 20, 30% do resultado que a gente fala ali, né? Todo mundo quer fazer tráfego para ter lead e tudo. O tráfego é o direcionamento, 20, 30%. A gente vai colocar ali a tua loja num corredor de um shopping que vai ter o fluxo passante do teu público-alvo. O que faz a diferencial, muitas vezes, no tráfego, não é o direcionamento que o GT faz, né, que o gestor de tráfego faz, mas sim o criativo. Tá? O criativo é o que chama a atenção, é a vitrine da tua loja que faz o cliente entrar. Então, o tráfego nada mais é do que um direcionamento, né, para tu aparecer ali o cliente ideal, tá? Então, se eu fosse resumir aqui, o tráfego é o corredor do shopping que tem um fluxo passante, como pode ser ali uma galeria de rua, uma rua movimentada aqui em Fortaleza, Dom Luiz. Então, o tráfego nada mais é que isso, posicionar a sua loja naquele local. Legal. Essa semana eu estava... Além de produzir podcast, eu também, ao longo dos anos, eu me tornei um consumidor de podcast, né? E eu migrei a minha rotina. Hoje eu estou treinando de manhãzinha cedo e geralmente eu gosto de ouvir um podcast, geralmente relacionado a vendas, negócios. E eu ouvi uma frase essa semana que ela disse assim: tráfego, e em especial o tráfego pago em mídias, né, digitais, ele é você colocar a tua empresa na avenida mais movimentada do planeta com a maior possibilidade de ser notado possível atualmente. Então é como se tu estivesse nessa super avenida,
um super telão na frente da tua loja, aparecendo para o máximo de pessoas possível. Só que nem sempre o que você coloca nesse telão É o que atrai. atrai, Isso. né? Então, se eu colocar a imagem errada, que de repente não se conecte diretamente ou com o meu público ou com o meu produto, isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então, é mais do que apenas aparecer, né? Você tem que aparecer e aparecer certo. Justamente. Qual o principal erro de quem busca usar o tráfego pago hoje como esse canal de vendas? Tá justamente nesse ponto? Achar que é só o tráfego pago. Isso. E principalmente achar que é só ali umas pequenas opções que a plataforma te dá. Como tu trouxe, muitas vezes não adianta nada estar sendo visto por muitas pessoas se eu não estou sendo atrativo. Uhum. Então a pessoa acha que vai configurar ali a campanha, vai subir, ela vai dar 100% certo. Só que ela não olhou toda a jornada do cliente dela. Então criativo, ele, como o Lucas trouxe, ele é 80% da conversão da campanha. Eu posso botar nenhuma segmentação dentro da campanha. Se meu criativo estiver conversando com o meu público-alvo, a plataforma ela vai entregar, porque ela é muito mais inteligente que a gente. Então o algoritmo ele é muito bem nutrido, ele tem muita informação. Então acho que o maior erro das pessoas hoje é não fazer toda a jornada do cliente em específico e não conseguir se conectar também com ele. Uhum. Vocês conseguem recordar numericamente aqui de algum cliente, aí não necessariamente vocês precisam citar nomes, né? De um cara que de repente investiu numa estratégia de tráfego pago, o negócio dele trabalhava aqui com X números de vendas, e depois de utilizar tráfego pago como estratégia de canal de vendas, ele conseguiu amplificar. E se vocês têm uma história oposta também, de alguém que colocou energia ali e foi um insucesso, né? Sim. Quer falar ou quer que eu fale? Quem quer falar do sucesso aí? Fala do sucesso, pode falar. Se você quiser falar do detrator, já sei qual é que você vai falar. Não, do sucesso a gente tem uma clínica odontológica, né? Que a clínica faturava 80 mil por mês. 80 mil por mês quando chegou pra gente. Ela veio indicação de outro cliente nosso, também tinha uma clínica odontológica. E essa que entrou pra gente, ela entrou investindo R$ 1.500 de mídia, né? Isso faturando 80 mil por mês, né? A gente foi construindo ao longo do tempo. E aí vai entrar alguns fatores que eu acho que a gente vale a pena a gente falar além do tráfego. Porque não adianta, tu pode fazer um tráfego perfeito. Tu pode fazer um criativo perfeito. Mas se tu quebrar as premissas do marketing, que é os 3P, preço, praça, produto, tu não vai conseguir vender. Teu criativo pode estar excelente, teu tráfego pode estar excelente e tu não vai vender. E essa clínica quando chegou pra gente, a gente conseguiu acertar todas as partes dela, ou seja, o tráfego criativo, quando a gente fala de clínica, seja estética, odontológica, o que seja, o mais importante não é atrair pessoas ali pro WhatsApp da clínica, é a conversão. Geralmente as clínicas, quando chegam aqui, elas acham que o problema é o tráfego, só que o problema é o atendente na ponta, eles chamam até de CRC. O problema está ali, no vendedor. Muitas vezes não é o tráfego. Levar pitch para a clínica é até um pouco mais tranquilo. O diferencial está na conversão. E a gente conseguiu acertar com essa clínica, comprar a ideia de gravar os criativos da forma correta, porque tem criativo que já conversa melhor, tem criativo que não. E a gente foi construindo, tá? Eles foram investindo R$ 1.500. Hoje, eles estão com a gente há mais de 3 anos, investem 5 mil de anúncio. E só de anúncio, eles bateram recorde agora em fevereiro. Faturaram 150 mil só de anúncio, sem contar o que eles já faturavam antes, o que era faturamento. Ou então eles foram construindo, continuaram nos meses ruins, porque tem sazonalidade, tem período que realmente é mais difícil, não tem nada que você possa fazer. Mantiveram e foram construindo. E foi aos pouquinhos. Então a gente hoje traçou para eles um plano de crescimento de verba. Sempre que a gente evolui um pouco a verba, que o crescimento estopa, a gente dá uma pausa ali, fica mantendo até voltar e vai escalando nesse formato. Então a gente pegou a clínica que não fazia, eles não faziam nada, tinham testado uma vez e não deu certo. A gente pegou e construiu todo o processo deles de venda realmente. Faz o tráfego ali na rede social, vai no Google, a gente faz as páginas de vendas, faz todo o criativo, a gente coordena o time de vendas dele, então às vezes tem uma dificuldade ali que não está tendo conversão, a gente vai olhar as conversas lá do time deles, de falar, tá demorando a responder, tá respondendo errado. E aí a gente vai ajustando esses pequenos pentes finos que vai fazendo o faturamento. Porque uma coisa que eu vejo muito, que é o que chegam muito pra gente reclamando,
a minha agência me entrega leads. Mas a minha equipe aqui não diz que é tudo desqualificado, que é o que a gente mais pega de comum. Então, quando a gente consegue olhar para o macro, a gente consegue dizer, ó, realmente aqui não é tua equipe, realmente aqui é tua equipe. Porque a gente coloca uma ferramenta para todas as empresas que a gente atende, a gente consegue ver o atendimento realmente do vendedor, se realmente está respondendo rápido, como é que está sendo esse atendimento. Então, hoje eles saíram do investimento de 1.500 a 5.000 em 3 anos, e de um faturamento ali de 80 mil para faturar hoje mais de 200. Legal. Eles basicamente só na parte referente às ações que foram feitas nesse canal, eles meio que duplicaram, né, aquele faturamento que eles tinham antes. E é interessante porque, sei lá, vamos falar aqui de um investimento inicial de 1.500 em tráfego, né? É como se fosse um salário mínimo, né? Às vezes é o que ele pagaria para ter, e é comum, sei lá, você anda obviamente, clínicas bem mais simples, né? Sim. Centro da cidade e tal. Às vezes o cara paga um cara para estar ali dando panfleto, os mesmos R$ 1.500, com um público altamente desqualificado, que a cada 100 vai entrar 3 lá na loja e nenhum vai fechar às vezes. E às vezes você consegue, o tráfego é legal, que ele tem essa democratização de você trabalhar com o que você tem hoje, né? Com os números que estão à sua disposição hoje. Perfeito. E o tráfego hoje, querendo ou não, ele é um leilão, como a gente fala na plataforma. Então, claro que quem paga mais, vence. Uhum. Mas tem algumas ações que a gente consegue fazer ali que o que investe pouco, ele também consegue ter resultado. Só que como o Lucas trouxe, muitas vezes o tráfego ele é o meio, mas ele não é o fim. Sim. Então, o tráfego ele vai te gerar demanda, mas quem vai qualificar e vender é o time comercial. Então, a gente sempre teve muito essa dor de que o lead estava desqualificado. Só que lá na ponta a gente olhar, o cara não está fazendo o mínimo no atendimento. Então, a gente sempre, como ele trouxe ali, a gente instala uma ferramenta, um CRM, a gente consegue verificar toda a jornada do lead, como está sendo esse atendimento, como está sendo o fluxo, está tendo follow-up ou não, então tudo isso ajuda muito. Total. E falando do insucesso, né? Tem algum case? Qual é o case que é uma referência aí para vocês hoje? Não, mas eu ia trazer um específico, não sei se é esse que a gente estava falando, mas um que também é de clínica odontológica. Então, ele teve sucesso, não foi nenhum insucesso, ele teve sucesso, a gente fez toda a jornada, mas o cliente ele não tinha um nível de consciência tão alto. Então, a gente fez toda uma jornada como essa, acho que a clínica faturava só dela ali 80, 90. A gente fez alguns meses com ela, a gente conseguiu chegar no faturamento de 220 e poucos mil, só que a stakeholder decidiu não continuar. Então, ele teve uma decadência. Isso trazendo ali um ponto de que o tráfego pago realmente ele é um aliado quando você sabe utilizar. Uhum. Mas precisa entender que ele está potencializando as suas vendas e não está sendo um custo, sim um investimento. Sim. Mas a gente pegou um cliente recente, né, nem nosso, a dor que ele traz ali, montou todo um e-commerce de café até, e ele contratou uma pessoa. Ele paga um valor X para essa pessoa e investia R$15 mil por mês, durante 6 meses. Investimento até alto ali, se equiparado a alguns outros. E ela, desses 6 meses, ela vendeu R$1.300. Então, tipo, ela gastou uma grana muito alta, teve um retorno muito baixo e já vem com uma dor pra gente. Então, a gente já tem que lidar com o insucesso de outra pessoa para tentar reverter esse cenário. E são inúmeros empresários no Brasil que muitas vezes recuam com o tráfego pago por ter uma má experiência do mercado. Então, acho que isso impacta bastante. O do café que tu tá falando aí, tem erros além do tráfego. Isso. Dela, entendeu? Então, assim, se tivesse ali eu não sei como é que era o gestor antigo dela, certo? Quem tava cuidando ali. Mas mesmo que fosse um cara muito bom, não ia funcionar. Porque tem outros problemas de criação da loja virtual, que tudo isso impacta, entendeu? Ela até poderia ter a demanda do tráfego, mas a conversão dela continuaria sendo baixa. Legal. Alguns anos atrás, né? Sei lá, 8 anos atrás, no máximo, eu comecei a ter minhas primeiras experiências com tráfego pago, né? E compartilhando aqui com vocês como foi que eu conheci, qual foi a minha primeira perspectiva do tráfego pago. Sabe aquele cara de filme lá, de bolsa de valores, né? Que bota aqui a tela, vê os gráficos, sim, aí ele faz o trade, né? O day trade lá, compra barato, vende caro. Eu tive a mesma sensação de operar em day trade nas bolsas de valores quando eu conheci o tráfego pago. Por que foi que eu fiz? Eu peguei infoproduto, investia um valor em tráfego, fazia ali um pouquinho do processo, da jornada do funil. Sei lá, vamos botar aqui como exemplo, eu investia R$100 em tráfego e vendia 200. Eu fiquei, caramba, que bolsa de valores top é essa? Né? Você bota aqui 100 e volta 200...
e tu consegue duplicar o teu negócio em poucos dias e tal. E se eu botar 100 mil, né? Volta 200 mil, e aí no tempo você vai vendo que não é tão simples assim, mas que o princípio é esse, né? O princípio sempre vai ser esse. Eu vou botar 100 e vai voltar 200, não necessariamente nessa proporção, mas o tráfego pago, ele tem esse poder de você controlar o máximo de variáveis possíveis naquela estratégia, colocar uma grana para potencializar um produto e que, se for bom, vai dar um bom resultado, que se for ruim, ainda assim às vezes dá um bom resultado, né? Mas nem sempre, mas que é uma ferramenta catalisadora, né? Então foi mais ou menos assim que eu tive a minha primeira experiência com tráfego pago, que foi através de infoproduto, e depois eu fui migrando e aplicando isso vamos dizer assim, produto e serviço da vida real. Eu queria entender como é que foi essa experiência de vocês, esse contato. Vocês precisaram disso para quê? Pronto. Na minha parte assim, em específico, lá em 2019, foi 2018 para 2019 foi quando eu conheci o mercado. Foi justamente essa parte de infoproduto. Só que muitas vezes para você ter um resultado você tem que investir. E o meu capital era reduzido, então eu fui para o infoproduto justamente porque eu conseguia fazer a coprodução para o cara e ganhar por aquilo, ganhar pelo meu conhecimento, vamos dizer assim. Só que naquela época o nível de consciência do pessoal era um pouco mais baixo. Então foi aí que eu conheci o tráfego pago em específico para negócios locais. Eu vi que todo mundo precisava vender mais, como a gente trouxe, eu gosto de usar muita analogia de que o tráfego pago ele é uma panfletagem online, só que é um panfleto teleguiado. É para quem realmente quer pegar e tem interesse, e não tipo aleatório e vai acabar jogando no lixo ali, descartando. Então, todas as empresas queriam vender mais. Todo empresário que chega pra gente, ele fala, o que é que tu precisa? Porque eu preciso vender mais. Então, como eu faço isso hoje? Na maior avenida que a gente tem hoje, que são as plataformas digitais. Então, Instagram, Facebook, Google, todo mundo está conectado nisso hoje. Então, eu vi que eu tinha muito mercado e tinha poucos profissionais ali especializados para aquilo. Então, eu vi, opa, aqui eu consigo me dedicar, consigo gerar resultado. Então, foi aí que eu mergulhei de fato nesse mercado de tráfego pago. Tua história é muito diferente disso, Lucas? Bastante. Mas, quando eu fui fazer a primeira, não foi o que subi, né? Eu paguei um gestor de tráfego para fazer, né? Primeira campanha para outras empresas que eu tinha antes. E o cara, não, tem que investir pelo menos R$500. Eu, R$500 nisso aqui? Achando assim, surreal de muito. E julgava muito, achava, não, é muito caro, não sei o quê. E a minha primeira experiência foi essa. Eu não tinha muito conhecimento da área. Usei para minhas outras empresas. E aí, quando eu comecei a estudar sobre, né? Nunca operei campanha na prática. Nunca eu fiz uma campanha ali na prática. E aí, quando eu comecei a estudar sobre, eu fui começando a entender quanto tinha que investir, como tinha que investir, o que é que funcionava, o que é que não funcionava. Ferramentas, eu nunca fui muito adentro. Meu pai foi mais a parte ali de fora, da estratégia por trás. Porque, até como o Júnior falou, a gente está colocando na avenida principal, né? Como você disse aí. Mas é tudo o resto que vai. O produto está adequado? O preço está adequado? É o público-alvo certo? Então, sempre olhei muito para essa parte por fora, né? Porque a minha visão ali na plataforma no início era muito baixa. Eu achava caro, pô, o cara tá cobrando R$100 para fazer uma campanha aqui por R$500 de anúncio. E hoje todo cliente que vai entrar aqui eu falo, não, pelo menos 2,5 por mês tem que investir para a gente poder trabalhar de verdade. Senão eu falo assim, não, segura o dinheiro, guarda, cresce um pouquinho para depois tu vir. Total. Eu lembro que tu falou nos R$500, né? E na época, um amigo meu que já era bem mais avançado em tráfego, ele falou assim, cara, bota aí R$5 por dia por campanha. Eu fiz conta assim, se eu tiver 3 campanhas, 15 por dia, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, e se eu der uma doida e colocar e quebrar? E aí eu gosto muito dessa história porque ela representa muito, sabe? Na minha história, eu venho de uma família bem humilde e tal, então, sei lá, se no final do mês eu perdesse ali uns R$300, cara, é como se eu estivesse quebrando naquela época que eu conheci o tráfego. E aí foi o meu primeiro grande desafio, vencer a barreira de investir R$5 por dia e correr o risco de perder aquele absurdo de montante de dinheiro. E aí depois de um tempo, né, entendendo e tudo mais, eu comecei a ver, caramba, é pouco, né? Quando eu enxerguei que tinha aquela bolsa de valores do tráfego ali, cara, se tu bota 5 e volta 10, pô, tem que dar um jeito de botar logo 500, né? E aí, à medida que você vai aumentando, você vai vendo que os desafios ficam, Você vai perdendo performance, mais complexos e tal, e aí você
acaba tendo que buscar aprendizado. Mas esses R$ 5 ele virou muito icônico, sabe, na minha lembrança, porque parecia um absurdo de dinheiro e hoje não dá para fazer tanto assim com Eu isso. achava um absurdo, R$ 500 por mês ali. Eu achava, pô, tudo isso. E trazendo esse ponto, você tinha um nível de consciência, então tu entendia que precisava daquilo. Então tu chegar para o empresário que tu vai ter que investir aquilo, sendo que ele nem conhece, Cara que ainda não investe. que ainda né? nem investe. Então a gente tinha essa barreira também. Sim. E ainda tem um ponto bom que é assim, eu tenho uma empresa que vende roupa, vende blusa, vende t-shirt, né, digamos assim. Pô, tu tem que investir X, teu CAC, né, teu custo para aquisição de cliente é muito inferior de um cara que vende carro. Então é proporcional. Quanto maior o teu ticket médio for do teu produto que tu vende, mais tu tem que investir. Isso aí é muito proporcional. É tanto que imobiliária investe muito mais do que loja de roupa, tá entendendo? Se a gente for pegar ali construtora, revenda de carro, porque são tickets médios mais altos. Uhum. Então, assim, muitas vezes o cara vai pagar 6 mil para adquirir 8 mil, 10 mil reais para adquirir um cliente. Só que também quando ele faz a venda, 10 mil é brincadeira para ele. Uhum. Então, quanto maior for o teu ticket médio do produto que tu vende, maior vai ter que ser o teu investimento. Em alguns casos é até menos do que a comissão que ele pagaria, né, para um vendedor que começasse o processo Sim. sozinho do início ao fim. Sim. Né? Eu sempre me coloco aqui na posição da plateia, né? Então, com certeza, quem está ouvindo a gente agora já quer saber da parte prática. Aonde que eu coloco o dinheiro, qual é a plataforma, quanto, existe um valor, tem boa prática, tem mal prática, onde é que é mais rápido, onde é que é mais barato. Eu acho que são as primeiras perguntas que existem. E aí eu te pergunto, alguma dessas passou pela tua cabeça? Já deixa aqui no teu comentário qual é a tua principal dúvida de tráfego pago e como que isso poderia estar impactando no teu negócio. Antes da gente responder essa pergunta, segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar, com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao nosso segundo bloco do Energizei Cash, aqui com Pedro Vasconcelos, host desse programa, e também na presença de Júnior Oliveira e Lucas Fares, ambos representando aí a V4 Company Fortaleza. Júnior e Lucas, como prometido no bloco 1, vamos entrar agora na parte mais prática, né? Eu acho que uma das primeiras dúvidas que deve surgir na mente de quem já está pensando em investir em tráfego pago beleza, eu vou investir, mas eu invisto aonde? Eu já divido a minha verba e boto em várias plataformas ao mesmo tempo? Ou existe uma mais interessante para começar? Qual a perspectiva de vocês? Primeiro, qual é o teu produto, qual é o teu serviço? Se a gente falar de rede social, é uma coisa. Se eu falar ali de Google, é outra. Rede social é um público, você está num momento de atenção. Você tem a atenção plena ali do usuário. Já o Google é um serviço ali de intenção. Você tem que tomar ali uma ação para ir atrás daquilo. Então, se por exemplo, minha empresa aqui, sei lá, loja de sapato,
vamos falar de loja de sapato, né? Que você vê ali um sapato bonito da marca que você quer comprar, né? Então você precisa buscar a atenção daquele usuário. Agora, se eu falo ali de um serviço de, como é que eu posso dizer? De guincho, né? Tô ali, venda de bateria para carro, que seja. Eu tô no desespero, eu preciso de um guincho, eu preciso de uma bateria, eu vou no Agora, né? Google e vou buscar. Então, a primeira pergunta é, o que é o teu produto? É um produto que tu precisa da atenção do usuário ou é um produto que tu vai receber na intenção dele? Entendeu? Claro que tem produto que pega os dois, né? Tem serviço ali que pega os dois. Mas a primeira pergunta é essa. Não, meu produto é um produto muito mais de atenção. Eu preciso impactar o meu cliente ali. Rede social. Não, eu preciso estar bem posicionado com aquela pessoa precisar de mim, for buscar por mim, eu vou ali pro Google, entendeu? Então a primeira pergunta é essa. E aí você começa. Eu tenho até um exemplo pessoal sobre essa fala que tu disse aí da bateria, né? Falando de posicionamento. Meu carro do nada, a bateria pifou e é muito chato porque não avisa. Ou, acho que os carros atuais não acho que já deveria, né? Numa data dessa. Acabou. Ó, tá acabando, mas não. Do nada, não ligou. E minha sogra, minha filha, minha esposa de noite, graças a Deus que era saindo de casa, mas tinha um compromisso e a gente faltou o compromisso. E aí eu desesperado, pá, bateria, SOS e tal. E aí apareceu algumas campanhas, eu cliquei ali logo na primeira ou na segunda, não recordo, e fiz 2 contatos para ver quem conseguia me atender mais rápido. Um conseguiu me atender mais rápido, pá, a gente fechou, o cara foi lá, levou uma bateria da Moura e uma bateria especial, não sei o que. Aí beleza, colocou. Quando eu respirei, eu fiquei, pô, será que eu comprei a melhor bateria e no melhor preço? Porque eu tava tão focado em resolver com urgência aquele problema que eu fiquei, caramba, será que eu vacilei nessa minha compra? E eu fui analisar. Aí eu, com um pouquinho de mais calma, um pouquinho só, com 5 minutos a mais de tranquilidade, eu baixei mais um pouquinho a página do Google e tava o site da própria Moura. Ou seja, eu comprei a bateria Moura, que não era do fornecedor direto Moura, era um prestador de serviço, mas eu podia ter comprado direto no site da Moura, que ia ser até R$ 50 mais baratos. E aí eu não sabia que a Moura já estava com esse produto, né, o próprio fabricante no site. Direta, né? Tu vai lá, coloca o estado da cidade e ele automaticamente redireciona para esse mesmo prestador de serviço que foi lá em casa. E estava R$ 50 mais barato. E aí é interessante que o cara, usando o tráfego pago, conseguiu aproveitar essa urgência do cliente. E não só usando o tráfego. Qual foi a tua fala? Foi o que me respondeu mais rápido do que eu cliquei nos primeiros. Que aí vai além do tráfego. É. E tipo assim, tem estudos, né, mundiais. A gente acha que o que as pessoas mais buscam é preço, né? Todo mundo quer comprar o mais barato, mas não é. Hoje as pessoas mais buscam é a experiência. Em pesquisas de todos os locais do mundo. É a experiência, ou seja, a resposta mais rápida, o bom atendimento. Isso é o diferencial. Total. Então acho que já temos aqui o primeiro ponto, né? Dependendo da situação, se é um produto que tem ali uma certa urgência, muitas vezes o Google ele é um ótimo posicionamento. Se eu preciso estabelecer um relacionamento, né? Criar uma autoridade. Tem um exemplo que o pessoal usa muito, né? Em relação a essas coisas do Google, que é entupimento do vaso sanitário, né? Encanador, gás também. Né? Uma coisa muito urgente, você precisa para agora, né? Então, acho que ajuda até a ser um pouco óbvio esse exemplo. A gente traz muito necessidade e desejo. Teu produto é de desejo ou é de necessidade? Como a gente trouxe aqui agora, gás. O gás eu só vou querer quando ele acabar. Uhum. Então, aí muitas vezes ele acaba no domingo na hora do almoço. Então, aí eu vou pesquisar no site. E o Lucas traz muito na reunião de vendas que a pessoa que está buscando no Google com urgência, ela vai usar no máximo o primeiro e o segundo. Sim. Se der ali um terceiro. Mas ele não tem pretensão de rolar mais do que aquilo. Sim. Beleza, isso aí está bem posicionado. Serviço, né? Eu acho que boa parte das pessoas que nos acompanham aqui são pessoas que estão na área de serviço. O Energizei Cash, ele, de modo especial, tem uma comunidade bem forte na área de energia, né? E em especial energia solar. Sei que o Lucas, já tive o spoiler, né? Que o Lucas já andou nesse mercado. Serviço. Existe uma preferência, vamos pegar um caso de energia solar. Ele é um caso que está nos dois mundos, ou que um dos mundos é mais interessante? Qual a visão de vocês sobre isso?
Quer falar? Só trazendo aqui um ponto, acho que para energia solar em específico, a gente estava até alinhando, é muito dos dois mundos. Porque o Google, ele vai levar o lead qualificado, o lead que ele está buscando. Ele tem um nível de consciência mais alto e ele tem a intenção. Então, ele está pesquisando o teu serviço. Só que muitas vezes no Meta, a pessoa ela pode não querer, mas ela tem um problema. Então, quando ela está sendo impactada, a gente toca na dor dela. Então, você paga caro na energia, já pensou em reduzir até 90% dos teus custos? Então, a pessoa, caramba, aí ela vai para o Google pesquisar para entender um pouco mais. Então, um complementa muito o outro. É uma junção ali, tá? Na rede social eu vou trabalhar, por exemplo, o Pedro tem uma casa, mas nunca pensou em ter energia solar. Então na rede social eu vou te trabalhar para adquirir o sistema, para tu ter a vontade de querer ter o sistema, tu ver todas as vantagens e tudo. No Google, tu decidiu ter o sistema. É como se estivesse chegando no teu vizinho que tem, pô, me indica aqui uma empresa. Aí você vai fazer no Google. Só que, quando a gente fala de energia solar e vários outros serviços, é muito, você não sabe aonde a pessoa vai converter. O que é lindo, pô, eu tô trabalhando ali que a pessoa entenda do que eu vendo, entenda o que eu faço, entenda o benefício para que ela possa converter me procurando. Isso é o mundo ideal, só que no digital não é assim. Então, o que é melhor para energia solar? Tá em todos os locais, porque o cara pode te pesquisar no Google, cair naquela tua página e querer ver teus sistemas instalados no Instagram, né? Ali teu portfólio e vai converter por lá. O cara pode ser trabalhado ali no Instagram a vida toda e converter no Google. Então, para energia solar em específico, o melhor é estar em ambos os canais, porque a gente não sabe de onde é que vai vir. Isso se reflete para serviços em geral, Alguns... na visão de vocês? Não. Alguns sim, outros não. Vou te dar um exemplo. A gente falou da bateria, certo? Mas aí eu quero trazer um exemplo que não é tão urgente, porque o bateria o cara vai resolver de imediato. Uhum. Vamos falar de manutenção de incêndio, né? De extintor, tem que trocar cabo, aquela verificação como um todo. Você sabe que você tem que fazer em alguns períodos. Então você tem ali um tempo maior para achar uma empresa para fazer aquilo para ti. Quando a gente vai pesquisar, a gente também vai no Google, né? Estou precisando daquela intenção. Só que muitas vezes as pessoas estão pesquisando o preço, né? Porque ela tem um tempo mais hábil, né? Se você tivesse tempo mais hábil para a bateria, estaria pesquisando ali mais. O que acontece? A gente vai usar a rede social meio como uma bengala, uma recuperação. Então, eu entrei aqui no site do Pedro, que dá manutenção na minha parte de incêndio, no meu extintor e tudo, e saí de lá. Mandei uma mensagem pro Pedro, mas saí de lá. Mandei para outros. Quando eu vou para a rede social, que eu estou com atenção plena, eu começo a fazer anúncio para todo mundo que viu o teu site. Então a gente faz essa perseguição, esse remarketing na rede social. Então para esse tipo de serviço faz sentido a gente trabalhar não para estar em todos os canais, mas trabalhar só as pessoas que já demonstraram interesse em algum momento. Que ninguém vai passar uma rede social e falar, essa empresa dá manutenção de incêndio, vão nela. Isso não acontece jamais, né? Uhum. Então tem alguns cenários, é muito específico, não tem como generalizar. Serviço é isso, entendeu? Se a gente falar agora da bateria, não adianta nem fazer remarketing, o cara resolveu o problema dele. Sim. Vamos lá. Plataformas. Vamos falar agora só de Google. Eu acho que Google, na visão de vocês, nesse sentido que a gente estudou aqui, né? Mais urgente, mais pesquisa. O Google tem concorrente? O Bing, por exemplo, ele risca competitividade aí com o Google? A gente aqui está muito focado em Google e Meta, mas aí o Lucas, acho que lá em 2022, mais ou menos, a gente validou o canal, que hoje, um pouco a gente não está falando tanto aqui, mas é um canal que está crescendo muito, que é o TikTok. Sim. Então, como a gente falou, a gente tem cliente de odontologia, que o nosso público-alvo é a pessoa que tem mais de 40 anos, que não tem os dentes, que é prótese e protocolo, então a pessoa vai deixar de usar a chapa para ter o dente fixo, e é de 40, 60, 70 anos, até 80 anos. E a gente falou, vamos testar o TikTok só para ver se sai alguma coisa. E o ticket médio desse produto é de 15 a 20 mil reais. Então a gente validou, a gente teve uma venda até com um ticket médio maior, de 30 e poucos mil, se não me falha a memória. Então o TikTok é um canal que está crescendo muito e ele está batendo de frente com o Google já. Então... Engraçado, eu não esperaria esse comparativo. Porque eu ia trazer o TikTok quando eu fosse migrar para o lado não de ferramenta de pesquisa, mas de rede social, por exemplo, né? Mas eu ouvi essa semana, inclusive, a mesma fala que tu trouxe, que o TikTok está se tornando a rede de pesquisa. Isso, né? Exatamente. E é totalmente até contraintuitivo, né? Se a gente parar para pensar. Porque, sei lá,
era muito óbvio até pouco tempo atrás você pesquisar coisas no Google, só que o TikTok tá fazendo tanta parte da vida das pessoas que o cara às vezes já pesquisa lá porque quer ver um videozinho mais rápido, né? Eu tava com um amigo meu, porque o TikTok tem dois públicos, né? Que a gente acha que a gente validou mais. O público mais velho, que a gente nunca imaginou que tava no TikTok, Uhum. e o público mais jovem, né? Tem um amigo O meu, público do meio não tá tanto no TikTok? até agora, do que a gente nunca achamos muito, não. Sim. Não lembro de A cabeça. gente pode até estar lá, mas muitas vezes ele não é lá que ele toma a decisão. Sim. Então ele tá Sim. mais realmente pra... Realmente é um público mais jovem, um público mais velho que a gente validou até agora. Tava com um amigo meu, né? E a namorada dele chegou. A namorada dele é mais nova, ela tem 19 anos, certo? A gente falando nem lembro o que ele pesquisou. Ah, fulana, pesquisa tal coisa. Ela não abriu o Google, ela abriu o TikTok. E começou, não, pesquisa aí, tipo assim, já... Não, eu tô pesquisando, aí eu nem sabia que tinha a função no TikTok de pesquisa. Uhum. Mas tudo lá, você coloca uma palavra-chave, você coloca lá uma hashtag, você coloca um termo, e ele vai, todos os assuntos em relação àquilo. E tá assim, cada vez mais sendo utilizado. A Bing é um custo muito caro, Sim. entendeu? Tem um dado, né, que fala que o Bing, ele é super utilizado, né, que o pessoal até fala, é um... Bing não, o navegador, né, que é o... Qual que é o navegador lá da Microsoft? É o Edge, né? O Edge é um dos que tá no máximo de computadores, mas que a maioria dos computadores vem com Windows, né? Sim. E aí o cara usa o Edge para baixar o Chrome Exatamente. e depois vira Google, né? Então ele usa o Bing para pesquisar o Chrome, que depois baixa o Chrome e ele tudo agora vai pesquisar pelo Google. Falando de plataformas ainda, você falou TikTok, você mencionou também que existe uma especialidade em Google e Meta. Mas eu não, né? O mercado tem visto cada vez mais, o custo de tráfego ele tem aumentado forte nos últimos anos, né? Em off aqui, antes de entrar, a gente estava falando, por exemplo, de períodos como o período eleitoral, que é muita grana entrando de diversas fontes. E aí vem uma Magazine Luiza, vai fazer aqui uma super promoção e uma Black Friday. E fora esses momentos mais pontuais, mas as grandes corporações hoje começaram não, já tem um tempo que investem em tráfego pago e talvez isso tenha se tornado um dos fatores para deixar o leilão cada vez mais caro. Eu queria que vocês discutissem um pouco esse ponto, né, de, poxa, tá mais difícil eu começar a investir em tráfego pago devido a esse custo que elevou, tem cuidados, tem estratégias que eu consigo minimizar esse impacto desse aumento de custo? Perfeito. Nessa parte, basicamente, ele é muito baseado no dólar. Então, o mínimo que eu posso investir na plataforma é $1. E a gente compra 1.000 impressões, a gente chama de CPM, a gente compra impressões lá. Quanto mais concorrido o mercado, mais alto eu vou ter que pagar, como a gente fala, é leilão. Então, quem paga mais vence. Então, é muito para essa parte. A gente consegue utilizar algumas estratégias para diminuir. Só que, querendo ou não, se for um público muito concorrido, energia solar, vamos dizer assim, em 2020 a concorrência era bem menor para a quantidade de empresas que abriram após esses 5 anos. Então o CPM para esse público em específico ele aumentou devido à concorrência. Então é muito focado para essa parte. O dólar aumentou, transição, muitas coisas externas influenciam nesse aumento. Mas o principal dele é a competitividade de mercado. Então, isso eleva bastante o CPM, custo por mil impressões que a gente chama. E como que eu reduzo esse custo? É migrando para outras plataformas? É buscando ser o ser humano mais criativo do mundo e descobrindo o super criativo? Qual que hoje é uma solução para quem já investe em tráfego pago e quer reduzir esses custos? Num CPM, por exemplo. A gente não foca muito em reduzir o custo do CPM. A gente foca em reduzir o custo final, que é levar o possível cliente a um site, a um e-commerce, a um WhatsApp. Então a gente busca reduzir esse custo, tá? E aí uma coisa que a gente vem fazendo, que a gente já faz há algum tempo, porque tem várias alternativas. Tem eu tentar fazer um criativo mais apelativo, trazer uma copy mais apelativa. Tem a parte de tentar reforçar ainda mais a minha marca. Porque, por exemplo, né, se a gente for falar de... Todo mundo sabe que é uma Nike da vida. A Nike só precisa aparecer. Aparecer com promoção. Coca-Cola só precisa aparecer com promoção. Sim. Agora eu vou fazer um refrigerante novo. Eu tenho que investir muito na minha marca
para atrair aquilo. Eu tenho que fazer muito criativo, falando dos diferenciais e tudo. Então, assim, tem algumas estratégias, é muito variado. Tem brand, tem copy, tem design de criativo. Migrar a plataforma, não é o que eu faria. Porque a maior atenção está nas redes sociais e no Google. Né? Isso a gente só também inclui o TikTok. Então, muitas vezes eu falo para alguns clientes que chegam e querem assim, quero estar em todos os canais e não tem nada validado. Eu falo, minha pergunta, já brincou de War? A brincadeira aqui é a mesma. Tu vai ganhar um território, então vamos focar num território aqui. Vamos focar em 2 no máximo. Vamos focar aqui e vamos ganhar esse território. Depois a gente começa a testar. Porque, querendo ou não, o Meta que inclui Facebook, Instagram, o Google que inclui Google, YouTube, estão muito à frente das demais. Entendeu? Então, assim, não tem por que eu começar em outras do que fugir do óbvio. Sim. Porque as outras, não tem tanta concorrência. Não tem. Mas o custo lá é muito mais elevado. Porque não tem muitos usuários. Nós somos o produto. E lá não tem muito produto. Sim. Depende muito da estratégia, né? São muitas decisões que precisam ser tomadas e analisadas, né? Eu já ouvi, por exemplo, talvez é bom eu estar no Kauai, porque não tem tanta gente lá, então se eu for o primeiro já tem uma tendência de eu ir construindo um espaço, mas é bom eu olhar para isso como um investimento, né, de médio prazo, porque talvez ela não vai me dar retorno hoje, mas eu já vou plantando, então, aí tem que analisar, será que hoje o cara tem tempo, né, tem recurso para estar lá dentro nessa perspectiva de investimentos? Trazendo até esses pontos, complementando, basicamente hoje, como a gente contou, no Meta, no Google ali, é basicamente $1 o mínimo que tu consegue. No TikTok já é R$20 por dia, então o mínimo que tu consegue investir. Então aí já entende que tem que ser um investimento a mais. Já tem uma barreira maior, né? Isso, o Kauai tem que ter um gerente de contas, o público lá é um pouco mais sujo, mais velho. Então tem várias coisas que a gente pode fazer também para reduzir, que a gente gosta de fazer muito é tirar cohorts. Então se eu tenho um público aqui, eu sei qual é energia solar, vamos trazer aqui só nesse ponto, porque tem um público que tem um poder de aquisição mais baixo, então tem um B2B, que posso vender para empresário. Então eu vou fazer um estudo do meu público, que eu estou vendendo mais, então eu vou focar mais nele. Então eu vou pegar uma parcela daquele meu público, tirar alguns cohorts, que traz um retorno maior para mim. Então eu vou alocar meu investimento onde eu sei que está me dando um retorno maior. Sim. Então isso a gente consegue não diminuir o CPM, mas se eu estava tendo 100 pessoas no meu funil, eu conseguia converter 10, agora tentar converter 15, então já vou aumentar meu faturamento sem precisar investir mais. Então a gente gosta de fazer também esse tipo de estratégia. Te dando aí o exemplo, você falou aí do Kauai, né? Vou querer pavimentar, né? Ali que não tem ninguém. É tu pegar uma pizzaria, botar no centro da cidade, ali na área movimentada. Não, vou testar aqui uma pizzaria no interior. Vai ser a primeira daquele interior, mas eu vou ser a primeira. Não tem muito público lá, mas eu vou ser a primeira. A comparação é praticamente a mesma, entendeu? É mais ou menos por aí. Que tem seus prós e contras, né? Exato. Legal, gostei do exemplo da pizzaria, uma ótima perspectiva. Porque é escolha, entendeu? Você vai ter ali um público, mas é inferior ali, no centro da cidade é garantido. Temos um estudo de caso, vamos continuar no público de serviço, em especial a energia solar, né? Tu recorda, tem um número de um cliente, ou até mesmo de vocês em algum momento, que a gente possa trazer aqui como estudo de caso, de CPL, estratégias, tem alguma coisa relacionada a esse público que a gente consegue discutir aqui? Teve um que a gente, só trazendo um pouco mais da parte de estratégia, como eu falei no começo, eu acho que o tráfego pago ele é o começo, mas ele não é o fim. Então a gente tem toda uma estratégia ali, o tráfego ele vai fazer a parte de aquisição de público, só que esse público ele tem que ser direcionado para algum canto, ele tem que ser engajado, tem que quebrar a objeção, aumentar o nível de consciência. Então no público em específico de energia solar, a gente gosta muito de criativos de prova social, antes e depois da conta de energia ali do cara, e levando para uma landing page, uma página de conversão, que ali eu vou trazer, tocar em algumas dores, vou aumentar o nível de consciência dele. A gente também gosta de colocar aquelas calculadoras de investimento. Então, minha energia é essa, hoje eu vou, com esse valor aqui, quanto eu vou conseguir reduzir. Então, já dá uma noção para o cara de como seria, a gente já qualifica o lead que vai chegar para atendimento. Então, basicamente, a gente tinha uma métrica, o Lucas pode me corrigir no caso eu estiver errado, a gente tinha uma taxa de conversão de 5 a 10% do funil que entrava. Então, de 100 leads, eu conseguiria converter 5 a 10. Daí, só que tem as etapas do funil. Então, chegou 100 leads para mim,
desses 100 leads, somente 30% enviou a conta de energia. Então vai ter alguns filtros até ele enviar a conta de energia. Aqui a gente é muito bairrista, então a gente consegue fazer reuniões presenciais, que aumenta muito a nossa taxa de conversão. Só que quando o atendimento é inside sales, acontece todo através do WhatsApp, do envio da conta de energia para uma reunião online, a gente tem uma taxa de no-show de pelo menos 50%. Então, se eu tenho 10 reuniões marcadas, eu sei que 5 vai faltar. 5 ou vai desmarcar ou não vai comparecer. Pelo menos 5. Devido ao canal ser online. Ser 100% online. Então, eu tenho que fazer muito o quê? Uma cadência de follow-up. Eu tenho que fazer um acompanhamento com esse cliente. Se o cara entrou hoje, ele marcou para amanhã, é mais tranquilo. Mas quando o cara marcou para 15 dias, a gente usa muito a analogia da Coca-Cola aberta. Então, o gás vai caindo. Eu preciso ir nutrindo essas pessoas com material de clientes de antes e depois. Tem que mandar um conteúdo ali mais educativo para ele, para que ele tenha todo esse acompanhamento e não falte na reunião comigo. Por isso que a gente gosta muito da reunião presencial. E o cara marcou comigo, ele vai me atender porque ele está lá. Então, a gente tem todas essas métricas de que entrou, de 100% que entrou, 30% vai me enviar ali a conta de energia. Da conta de energia para a reunião, 30% também a gente consegue manter, dá para aumentar se for presencial. E da reunião para o fechamento, é em média de 5%, vamos dizer assim. Então, só que pelo ticket médio que a gente tem na energia solar hoje, isso vale a pena. E aí, falando da energia solar em específico, o cara que é energia solar, ele vai comprar. Ele vai comprar, ele tá querendo aquilo, ele vai comprar. A diferença é de quem que ele vai comprar. Aí vai preço, atendimento, tudo isso. Se a gente for para outros segmentos, muitas vezes a reunião, né, a visita presencial é para convencer o cara a comprar. Entendeu? Então tem essas diferenças. E o público de energia solar faz muita questão do presencial. Por quê? O pessoal não entende como é que funciona. Ele quer que você olhe a casa dele, ele quer que você olhe a empresa dele, você vai ter que olhar telhado. Então eles querem ali o presencial. Então o online tende a não funcionar, porque não é uma coisa nova, mas para muitas pessoas é algo que elas não entendem. Então elas querem aquele atendimento ali. Se a gente for para um público ali mais cedo, é aí que precisa mesmo ir lá para explicar, trazer ali analogias, para realmente entender como é que funciona. Então realmente é muito um funil de entrada. E se a gente for para empresas, dá um exemplo aqui, pegando já uma parte mais técnica para energia solar. Empresas convertem mais no Google. Quando a gente fala do B2C, para consumidor final, já é mais a rede social. Então a gente já tem essa métrica que a rede social funciona mais para o público ali final, ou já vai mais para a empresa. Legal. E aí já é uma sacada importante, né, para a turma. Porque, por exemplo, tem empresas que se posicionam para atender apenas CNPJ. Talvez se ela colocar uma atençãozinha a mais nessa ferramenta, por exemplo, já pode gerar um resultado também mais interessante, né? E um ponto que a gente sofria bastante também, que muitas vezes tem a pessoa que ela quer, mas ela não consegue. Antigamente, no filtro que a gente fazia, a gente já pedia o CPF da pessoa, que a gente já fazia ali a coisa do financiamento e se ela conseguiria. Mas hoje em dia, devido ao LGPD, a gente já não consegue. Então a pessoa ela quer, mas ela não tem como, porque ela não consegue fazer um financiamento. Então isso impacta diretamente ali no nosso resultado. Já o investidor, o empresário, para ele é mais tranquilo. Se for um público mais high ticket, muitas vezes o cara paga à vista. Então é bem mais tranquilo nessa parte. Boa. Quero levar agora a pergunta para quem está nos assistindo, né? Estamos conseguindo responder as suas dúvidas? Coloca aqui no comentário, né? Não deixa de participar. E detalhe, tá na hora, eu não sei se vocês sabem, aqui no Energizei Cash, nós temos a hora do pedágio. Chegou a hora do pedágio, né? Se você ainda não pagou o seu pedágio, paga agora, que é muito baratinho. Para você que ainda não conhece, é só clicar no botãozinho de compartilhar aqui embaixo desse vídeo ou desse áudio e mandar ele em 2 ou 3 grupos teu no WhatsApp. E muita gente precisando entender mais sobre esses fundamentos do tráfego pago que a gente está trazendo aqui. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e logo mais a gente volta falando como que tu pode colocar em prática as melhores estratégias desse ano para gerar conversões com o tráfego pago. A gente volta já. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro.
Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$ 500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Olá, estamos de volta ao Energizei Cast, hoje falando sobre tráfego pago como estratégia e trazendo aqui, né, acho que uma coisa que é fundamental, já ficou claro que o tráfego, ele é aquela estratégia que coloca a pessoa na frente da loja. Mas depois que ela chega ali na loja, vai depender muito mais do que é que tem dentro da loja, de como vai ser o atendimento, e a conversão está bem mais ligada a isso, né? Então, eu queria entender de vocês, além do tráfego pago, quais são as principais ferramentas, estratégias, qual é o arcabouço aqui de ferramentas que um empresário precisa ter para complementar o tráfego pago? Acho que hoje em dia, até quando o cliente chega para a gente na parte da venda específica, quando o Lucas vai fazer o pitch ali para trazer para a nossa assessoria, é muito ligado um ao outro. Então, o cara contratar o serviço de tráfego pago e também ter um CRM, como você mesmo trouxe. Não adianta nada o cara chegar dentro da loja, não ter um bom atendimento, não ter um contato mais próximo e principalmente um funil de vendas bem desenhado. Como a gente falou, dentro do CRM a gente cria um funil. Os leads de entrada, todo mundo que entrou, os leads que estão em negociação, os leads perdidos, os ganhos, então cada um tem uma forma de comunicação diferente. Então, a gente ter o controle sobre isso, a gente consegue também impactar na qualidade de atendimento que esse lead vai estar recebendo. Então, além do tráfego pago, ele vai levar a pessoa interessada, como a gente fala muito, o tráfego ele não leva lead qualificado, ele leva o lead interessado. Quem qualifica é o atendimento, porque ali o lead ele vai ter algumas dúvidas. Alguns segmentos não precisam tanto de um atendimento, é como se a pessoa ela chegou dentro do site, ela adicionou o carrinho, comprou, tranquilo, mas outros não. Então, e hoje, como o Lucas trouxe no começo, o cliente ele quer muito a experiência, ele quer se sentir valorizado. Então, dentro do WhatsApp, a gente precisa ter uma jornada clara com esse cliente, de que cada etapa do funil está bem estruturada e que a gente está conseguindo seguir aquilo. Então, eu acho que se eu fosse trazer o que incrementaria a estratégia de tráfego pago, seria um CRM. Aí, pegando o ponto do CRM, eu vou trazer até um dado para ti. Muitas empresas de vários segmentos convertem muito mais, às vezes, em alguns períodos, clientes que não fecharam com ela em determinado momento daquele período. O Pedro entrou em contato comigo ali em janeiro e o Pedro veio converter em dezembro. Então, muitas empresas convertem mais num mês ali de clientes que não fecharam em algum momento do que clientes que estão vindo naquele mês. Uhum. Então, até uma coisa que o CRM ajuda, que é uma ferramenta de relacionamento com o cliente, que tu vai ter ali todos os teus clientes ali numa ferramenta com nome, telefone, e-mail e dados, vale muitas vezes a mais a gente fazer um trabalho de recuperação, de pegar aquela base todinha que não converteu e entrar em contato, fazer um tráfego meio que offline, né? Uhum. Fazer ali disparo, botar um vendedor. Então, um CRM é necessário para toda empresa que realmente quer evoluir. Não tem como abrir mão do CRM, não tem como ser por planilhas, porque ele vai te dar clareza de quantas pessoas entraram em contato contigo, quantas pessoas tem na tua base e vai trazer ali conversão. O CRM, a gente fala muitas vezes que tudo que a gente faz gera faturamento, mas o CRM traz lucro. É muito mais fácil eu vender para uma pessoa que já está na minha base, eu não estou pagando mais mídia para atrair ela, ou então o Pedro virou o meu cliente, mas parou de comprar. É muito mais fácil eu reativar o Pedro do que eu buscar que o Júnior ali vá lá e converta a minha cabeça e nunca me conhecer. Então, o CRM é muito lucro das empresas. Você ter ali uma base bem trabalhada. Cara, eu acho que a gente conseguiu, nesse nosso papo, dar uma boa base aí para quem está acompanhando do que é o tráfego, como funciona, as possibilidades, de repente qual a melhor plataforma para eu investir. Eu queria entender agora na prática, assim, de uma forma bem indireta, qual é o serviço que vocês prestam, né, para o mercado, qual é o público que vocês atendem e como que funciona, né? Então,
Queria entender mais na prática como que vocês têm ajudado empresas a melhorarem resultados através dessas estratégias. Perfeito. A gente fala muito que o nosso objetivo principal é honrar e impulsionar os empreendedores do Brasil e do mundo, porque o empreendedor é o herói da vida real. Então, o nosso serviço hoje é realmente uma assessoria, que nos diferencia das agências, é realmente isso. A gente não foca em curtida, em quantidade de seguidores, a gente foca em te dar lucro, em gerar receita para te dar na ponta. Então, a gente é muito lado a lado com o empresário, é uma mão de via dupla, 4 mãos, como a gente fala, 2 daqui e 2 de lá. Então, o nosso serviço realmente é uma assessoria de marketing por completo, assessoria de marketing e vendas, porque, como a gente fala, o marketing só é marketing quando ele vende. Então, basicamente, o nosso serviço, o Lucas pode complementar um pouco mais sobre. Então, vamos lá. Como é que a gente faz nosso trabalho, né? A gente trabalha dentro das 4 linhas desde a aquisição de clientes até a retenção. Então, por exemplo, a gente implementa cashback, cartão fidelidade, estratégias para indicação. Então, a gente trabalha desde a pré até o pós-venda. E hoje, na V4, o que é que a gente diferencia? A gente tem uma pessoa para cada etapa daquela empresa. Então, a gente tem uma pessoa para cuidar da parte de identidade visual, de criativos, captação de vídeo, edição de vídeos. Tem um gestor de tráfego, tem uma copywriter para fazer bons textos, tem um web design, tem uma programação para fazer um atendimento via. Então, a gente tem ali tudo o que uma empresa precisa para se destacar no digital. A gente constrói e-commerce, constrói site. E, além de tudo, isso tem uma gestora de projeto. Então, é como se tu estivesse pegando todo o setor de aquisição da tua empresa, de marketing e vendas, e entregando para um time. Onde tu vai ter reunião semanal com esse time para bater o que está sendo feito, e o que está dando certo, o que está dando errado, porque tem coisas que dão errado sim, né? Então, todo cliente, antes de vir para a V4, né, eu acho que a gente mais oferece para o cliente desde o início é que todo cliente, antes de entrar para a V4, a gente contratar o nosso serviço, ele passa por uma consultoria gratuita. Então, vamos supor, Pedro, Lucas, eu quero contratar a V4 aqui para minha empresa, certo? A gente vai marcar uma reunião e vai ser entregue para ti uma consultoria gratuita. Pedro, ó, tua empresa, no âmbito do tráfego, tá falhando nisso, tá dando certo nisso, os teus criativos, tá dando isso aqui, tá dando errado, isso aqui tá dando certo. Pedro, fiz um cliente oculto com a tua empresa. Tu quer ver o atendimento? Você quer ver como é que foi? Então a gente entrega já uma consultoria gratuita, que mesmo que você não contrate a gente, você já consegue trazer alguns pontos para corrigir de imediato, seja com a sua pessoa interna, com um terceirizado, o que seja. Mas antes de você entrar na V4, você recebe uma consultoria realmente ali de tudo que está sendo feito, o que pode melhorar, o que está dando certo. Já faz um raio-x, né? Já faz um raio-x. Legal. Cara, e quem quiser conhecer mais, contratar o serviço, acompanhar vocês, quais redes sociais ou site deve buscar? Rede social, pode buscar por Oliveira Júnior, um tracinho, 4 Lucas. Bom, pode botar lá V4. Pode colocar, pesquisa no Google, se for que mais regional, pesquisa no Google V4 Company Fortaleza, que vai nos achar lá, então a gente está bem ranqueado. E aí, quando você pesquisa no Google V4 Company Fortaleza, você já cai direto para a unidade daqui, já cai direto para a gente. Total. Querem deixar uma mensagem final aí para quem nos acompanhou até aqui? Eu acho que se você, empresário, meu papo agora é com você, de fato, se você deseja ter um time de alta performance dentro da tua empresa, trabalhando ali para você, que realmente não entende só de marketing, mas também entende de negócios, fala com a gente, envia uma mensagem que a gente está pronto para te atender. O marketing é investimento. Nosso negócio é vender o seu. Se você não está vendendo através do marketing, você está gastando dinheiro. É isso que a gente aplica, é isso que a gente quer para vocês. Se não estiver fazendo sentido, a gente próprio vai querer encerrar a parceria. Total. Senhores, obrigado Pedro, pelo papo. Quero Valeu, desejar aí sucesso nos negócios, né? E para você que nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar teu comentário se tu nos acompanha pelas redes sociais, pelas plataformas. Se tu nos acompanha pela TV, aponta teu celular para o QR Code e participa, manda teu comentário, manda tuas sugestões. É muito importante a gente te ouvir. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.